Muitas pessoas leem o Antigo Testamento como histórias antigas, sem conexão. Mas e se eu te dissesse que personagens como Davi, Moisés e até mesmo a Arca de Noé são sombras e apontam para uma realidade superior descrita no Novo Testamento? Isso, dentro da hermenêutica bíblica e dentro de uma teologia, nós chamamos de tipologia. E vamos entender, diferenciar tipo e antetipo, e como você, aprendendo isso, como pode mudar a sua leitura bíblica, a sua compreensão bíblica, a sua interpretação bíblica. É de extrema importância termos o entendimento aprimorado de tipologia, tipo e antetipo. Eu sou Caio Marques, você está no meu canal. Eu quero convidar você a se inscrever, a curtir, a comentar e a compartilhar esse vídeo para me ajudar a crescer mais e mais aqui no YouTube. Vamos lá então, meus queridos, para o vídeo. Então, vou passar para vocês o conceito de tipologia, de tipo e antetipo. Dentro da hermenêutica bíblica, a metodologia de tipo e antetipo é uma ferramenta interpretativa para conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E essa conexão é de uma forma intencional, metodológica e progressiva. Então, como podemos identificar e o que é um tipo? Tipo, dentro do Antigo Testamento, pode ser pessoa, pode ser algum evento, ou pode ser até mesmo uma instituição do Antigo Testamento. E o que é o antetipo? O antetipo é uma realidade plena revelada no Novo Testamento. Para ficar mais fácil a compreensão e transmitir para vocês em uma linguagem mais facilitada, tipo é um protótipo e o antetipo é a entrega final desse projeto. Sombra do que estava para vir. Mais ou menos este é o conceito da tipologia em tipo e antetipo. Fundamento bíblico. Como nós podemos identificar? Meus queridos, quando nós abrimos em Hebreus, capítulo de número 8, verso de número 5, o texto vai dizer: figura e sombra das coisas celestiais. Quando nós abrimos em Colossenses 2:17, sombra das coisas futuras. Quando nós abrimos em Romanos 5:14, Adão como figura daquele que havia de vir. Para interpretar esses textos que eu acabei de citar, nós vamos usar a metodologia da tipologia. Por exemplo, tipo e antetipo. Você pode notar muito bem aqui que nos textos está falando figura e sombra das coisas celestiais, sombra das coisas futuras, Adão figurando aquele que havia de vir. E como nós interpretamos isso? Temos uma regra de hermenêutica que eu deixei no vídeo anterior sobre hermenêutica bíblica, princípios de interpretação, que é a Bíblia interpreta a Bíblia. Calvino já dizia que a Bíblia é a sua melhor intérprete. Então, para interpretar esses textos, precisamos usar a própria Bíblia, com textos mais claros, e também o método de tipologia. E como nós conseguimos identificar um tipo a partir do Antigo Testamento? Vamos buscar elementos no Antigo Testamento que possuem relevância espiritual, repetição temática e ligação com uma promessa divina. Exemplo, Adão. Quando nós vemos Romanos 5, Cristo é o segundo Adão, ou seja, é o tipo, Adão é o tipo de Cristo e Cristo é o antetipo. Cordeiro Pascual, tipo do sacrifício de Cristo. A Arca de Noé é um tipo de salvação descrita no Antigo Testamento. Isso nós vamos aprendendo na metodologia quando nós participamos e quando nós praticamos uma hermenêutica bíblica. E como nós podemos validar, sabe por quê? Porque nem tudo vai ser
um tipo no Antigo Testamento. Para você fazer uma identificação e aplicar este método, precisa ter critério. Temos 3 critérios. Para ser tipo, deve haver confirmação explícita ou implícita no Novo Testamento. Tem que ter uma coerência com o plano redentivo. Tem que ter um alinhamento com o caráter de Deus. Quando nós temos esses 3 critérios, nós conseguimos entender e para não cometer alguns erros, como uma alegoria forçada. O que é uma alegoria? É você trazer elementos de fora do texto para uma interpretação. Tipo e antetipo não é alegoria, tá bom, meus queridos? E como nós podemos identificar, então, um antetipo? Aqui ocorre o que chamamos de fechamento de ciclo. Tipo aponta, é sombra, tá bom? E antetipo é o cumprimento deste tipo. Exemplo, cordeiro no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo de número 12, a Páscoa. Estava apontando para Cristo. Cristo foi crucificado na festa da Páscoa. Ele é o cordeiro pascual. Paulo vai dizer isto. Então, o antetipo do cordeiro é Cristo. João 1, 29. Aí nós temos aqui alguns outros exemplos para deixar bem mais claro e simplificado para vocês. Como eu já vi trazendo alguns exemplos, Adão e Cristo. Adão é um tipo, traz morte. Cristo é o antetipo, traz vida. Sacerdócio levítico, Cristo. Os sacrifícios são repetidos. Cristo é o sacrifício único e perfeito. Por exemplo, o maná no deserto e Cristo. O maná no deserto é um sustento físico. Cristo, no Novo Testamento, é o pão da vida, um sustento espiritual. Olha que interessante quando nós aplicamos essa metodologia para interpretar a Bíblia. Quando você compreende a tipologia como tipo e antetipo e saber identificar a partir do Antigo Testamento e do Novo Testamento, conseguimos ter uma compreensão melhor da revelação de Cristo. A tipologia não é um enfeite teológico, é uma ponte poderosa entre promessa e cumprimento. Esse daqui é a conclusão deste vídeo. Meus irmãos, que eu consiga despertar o interesse em você para estudar hermenêutica bíblica. Tá bom, meus queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Quero pedir mais uma vez, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha, me ajude, você que é meu amigo, em nome de Jesus, tá bom? Eu sou Caio Marques e aqui eu me despeço. Fiquem na paz de Jesus. Abraço!